ele trouxe uma alteração no artigo 71. Ele disse que, e aí eu acho que foi uma provocação para o judiciário, vamos dizer assim. Não provocação no sentido de briga, tá? Uma provocação no sentido de incentivar ao conhecimento, ao estudo. Então, ele colocou assim, lá no artigo 71, nos parágrafos embaixo, que o trabalhador que no intervalo não fizer integralmente o intervalo, ele não vai receber como hora extra. Ele vai receber como indenização. Vocês entenderam? Eu tenho no mínimo 1 hora. Aí eu voltei antes e bati o ponto, eu tenho do 12h a 1h. E eu registrei o ponto 12h50. Ou seja, não fiz o intervalo de 1 hora. Não quer dizer que eu vou perder o meu intervalo. Quer dizer que eu fiz 50 minutos. E esses 10 minutos eu pago como extra? Não. Você vai indenizar. Vocês entenderam a situação? Ele não está dizendo que esses 10 minutos é para pagar como extra. Porque se ele dissesse isso, você pagaria como extra, geraria reflexo em DSR, férias, 13º, teria INSS, FGTS. Ele está falando que é para pagar esses 10 minutos de forma indenizada. Isso é muito importante para vocês. Quer dizer que você vai pagar 50% dos 10 minutos, mas não como hora extra. Isso quer dizer que não tem reflexo o pagamento disso. Tá? E isso está lá no artigo 71. Então, a alteração do artigo 71 é essa, e não no que tange aos tributos. Você não pode ficar lá reduzindo o intervalo. Tá? Outra situação que a gente teve, então, foi a criação do trabalho intermitente, regulamentada agora. Primeira alteração. Ele veio em julho, lá em julho, ele veio dizendo que o empregador tinha que avisar com 3 dias de antecedência e o empregado tinha que responder até 1 dia antes do serviço. Agora ele mudou. Ele está dizendo que o empregado tem 24 horas antes do serviço ser realizado que dizer se vai trabalhar. Mas não tem mais prazo para o empregado, para o empregador. Não tem mais 3 dias para o empregador. O empregador pode avisar bem antes. E pode avisar bem em cima da hora. E, na realidade, ele pode avisar vários também. Porque não tem que ser 3 dias. Então, você veja que ele facilitou para o empregador. E, para o empregado, ele está dizendo, você tem que dizer se vai até 24 horas antes de fazer o trabalho. E na omissão caracteriza que, quando você está em silêncio, você não responde, a resposta é não. Né? O silêncio é a pior resposta, hein, gente? Né? Você manda mensagem e não vem nada, não é a pior coisa, que é melhor que venha um não do que o silêncio, não é? O silêncio quer dizer não. Não quer dizer que eu não vou. Se o empregado não responder, quer dizer que ele não aceitou e não vai trabalhar. Tá? Na omissão, a resposta é não, não vou. É isso que está dizendo lá. Mas o empregado, na condição de trabalhador intermitente, ele é um empregado. E, na condição de empregado, ele vai ter todas as situações específicas do trabalhador empregado. Registro em carteira, vai ser estipulado ali o que ele tem, quantos dias ele vai trabalhar, você vai ter que estipular, você pode acordar com ele quantidade de horas que ele vai fazer, remuneração do valor da hora que ele vai receber, não pode, claro, a hora ser inferior ao salário mínimo, né? Baseado na legislação, na regra do salário mínimo lá que a gente tem, que é vinculado a mês, 30 dias, vinculado a mês. Estipula-se nesse momento o local
e o prazo para realização do serviço. E aí você vai ter ele trabalhador empregado. Ele é empregado seu. Ele é tão empregado como qualquer outro empregado. A diferença é que ele é um trabalhador que só trabalha nos períodos em que tem trabalho para ele. E nos períodos que ele não tem trabalho, ele fica sem atividade e sem remuneração. Então, ele trabalha lá 2 vezes por mês numa empresa. Esse empregado pode ser intermitente. Então, você contrata ele como trabalhador intermitente, você já estipula no contrato que ele vai trabalhar 2 vezes por mês, em tal local, que ele vai receber tanto o valor da hora. Estipula essa regra e você faz o pagamento referente a 2 dias de trabalho. Não vai pagar um mês inteiro, você vai pagar os 2 dias. Na hora que você paga esses 2 dias, você estipula a forma que você vai pagar. Você vai pagar no final do trabalho, no dia final do trabalho, ou você vai pagar no final do mês? Não pode ser estipulado um período maior do que 30 dias para pagamento desse trabalhador intermitente. Então, você pode, por exemplo, estipular que ele vai trabalhar 15 dias em novembro. Aí ele trabalha os 15 dias e, depois de terminados os 15 dias, você paga esse empregado no término dos 15 dias. Você pode fazer assim? Posso. No término dos 15 dias. Posso fazer assim. Agora, eu contratei empregado por 40 dias. Eu posso pagar esses 40 dias no término dos 40 dias? Não. Ele diz que não. Que você tem que... não pode estipular um prazo maior do que 30 dias para fins de pagamento. Então, você não pode estipular aqui 40 dias de trabalho, no término dos 40 dias você vai pagar. Não, você vai ter que pagar no término de 1 mês. Tá? Porque você paga por competência, lembra? Então, você não pode fazer o pagamento, estipular um pagamento diferenciado que não seja no prazo de 30 dias. Como ele é um empregado, ele tem todos os direitos que o empregado tem. Isso quer dizer remuneração de 13º e usufruto do direito de férias e remuneração referente às férias. Ele tem direito a descanso semanal remunerado. Ele tem direito a tudo que um empregado tem direito. E aí você visualiza lá a questão de benefícios também. Como é que você vai pagar vale alimentação para esse trabalhador intermitente? Como é que você vai pagar plano de saúde, se vai ter? Você vai estipular a regra, tá? O empregado, você também estipula como que vai ser feitas as convocações. Você e o empregado, você empregador e o empregado, podem estipular como que vai ser feitas as convocações. Olha, eu, empresa, vou convocar você através de e-mail. Então, você vai ter que sempre, todo dia, olhar o teu e-mail para ver quando que você foi convocado, porque a convocação vai ser por e-mail, tá? E aí você, o empregado, terá o prazo de 24 horas para responder. Se ele não falou nada, quer dizer que ele não vai. Se ele vai, ele avisa em 24 horas que vai comparecer ao serviço, que vai trabalhar. O empregador, então, aí é que aumenta o trabalho de vocês. O empregador, então, vai fazer a retenção da contribuição previdenciária, vai fazer o pagamento do FGTS, tudo normal, com base na legislação. E aí, claro, verificando sempre a competência, porque no trabalhador está limitado ao teto, o empregador que não tem limite. E aí, esse cuidado vocês vão ter que ter em relação ao limite desse teto. E aí você vai ter que negociar também com o empregado, porque se ele tem diversos empregadores, você vai ter que saber qual é o valor que você vai fazer de retenção. E aí esse acordo você pode estipular que ele informe para você, porque senão você vai reter sobre o valor integral.
E aí, o que vai ter de trabalhador intermitente pagando previdência social mais do que o teto da Previdência vai ser enorme o número de trabalhadores. Então, tenham esse cuidado com trabalhadores intermitentes, verificar na competência qual o valor já contribuído para você só fazer a retenção do valor da diferença. Tá? Tenham esse cuidado em relação ao trabalhador intermitente. Aumenta o trabalho, né? Mas é uma situação que você verifica ali. Lembrando que é pela competência. Então, se ele trabalhou lá na competência novembro 2 dias, você vai pagar 2 dias na competência novembro, INSS referente a 2 dias, FGTS referente aos 2 dias. Mas ele é empregado normal, Vânia. Se ele trabalhou 2 dias em novembro, como é que ficam as férias dele? Eu pago 1/12 de férias para ele? O 13º desse trabalhador, ele trabalhou 2 dias na competência novembro. Ele vai receber 1/12 de 13º da competência novembro? Isso a medida provisória não esclareceu. Ela disse que o trabalhador tem direito ao 13º na forma da lei. A lei diz que para ter direito ao 13º tem que ter trabalhado pelo menos 15 dias. Então, para mim, ficou claro. Ficou claro que o trabalhador intermitente que na competência não trabalhou mais do que 15 dias não tem 1/12 de 13º. O trabalhador que trabalhou mais do que 15 dias, você vai pagar 1/12 de 13º para ele, porque ele tem direito. O mesmo raciocínio fica para as férias, só que as férias é um pouquinho diferente, porque as férias não é baseada no mês calendário. As férias é baseada por período aquisitivo, que é a data da admissão. Então, se ele trabalhou 7 dias em outubro e 8 dias em novembro, ele tem 15 dias. Então, ele tem 1/12 de férias. Então, você tem que cuidar em relação a isso. Tá? Para mim, ficou claro que só tem direito às férias e o 13º na forma da lei. A lei é clara, 15 dias. Tá? Só que não pode estipular um período maior do que 30. Então, você vai lá e paga 2 dias de salário, retém INSS de 2 dias de salário, paga FGTS de 2 dias de salário. Não vai ter 1/12 de 13º, não vai ter 1/12 de férias. Ele não vai ter 1/12 de férias, porque ele tem 28 dias de inatividade na competência novembro. Certo? Mas se ele fechar um período aquisitivo completo, porque trabalhadores intermitentes podem ter um período aquisitivo completo, ele vai ter direito às férias. E nesse período de férias, ele não pode ser convocado, porque ele está de férias. Então, ele tem 30 dias de férias, recebendo a remuneração triplicada, né? Ele vai receber o terço apenas, ele vai receber o terço, e não vai poder ser convocado nesse período de 30 dias. Então, ele tem direito, o trabalhador intermitente, a esse período de férias. Tá? E aí, outra alteração que a legislação trabalhista fez na legislação previdenciária foi dizendo que, no caso do trabalhador intermitente, a responsabilidade pelo pagamento do salário maternidade não é da empresa. Então, aqui eu vou dizer o seguinte: empregadas, eu tenho que falar empregados agora, não empregadas. Empregados, em geral, que vão pleitear salário maternidade no INSS, na modalidade trabalhador intermitente, vai receber pelo INSS, não vai receber mais pela empresa. Porque as empregadas, quando saem de licença maternidade, elas recebem pela empresa e a empresa se compensa disso na guia da GPS, né, na GFIP. O que o trabalhador intermitente vai fazer? Ele vai pleitear direto no INSS e o INSS vai pagar direto para esse trabalhador o salário maternidade. Não vai
passar pela empresa o salário maternidade do trabalhador intermitente, tá? Assim como a empresa não vai ter que pagar 15 dias de afastamento. Não existe pagar 15 dias para trabalhador intermitente. Trabalhador intermitente se acidentou, está trabalhando para você, se acidentou, você faz a CAT, porque ele é teu empregado. Mas você não vai pagar 15 dias para ele, porque a legislação está dizendo que o trabalhador intermitente recebe benefício desde o início da incapacidade e que, portanto, para ele não se aplica os 15 dias de afastamento pela empresa. Então, olha aí, um trabalhador intermitente, você não vai pagar 15 dias para ele ficar em casa, nos atestados. O INSS paga desde o início da incapacidade. Tá? Não quer dizer isso que ele não sofreu um acidente de trabalho. Você vai abrir a CAT normalmente. Ele vai, se gerar afastamento essa CAT, esse acidente, ele vai ter estabilidade. Tá? E se gerar afastamento, ele vai ter FGTS. Porque ele sofreu o acidente enquanto estava trabalhando. Voltou, tem estabilidade. Mas lembrem-se, contrato de trabalho intermitente é um contrato que pode ser determinado. Tanto é que está escrito lá, na medida provisória, que se eu fiquei sem convocar o empregado por um período superior a 1 ano, é fim do contrato de trabalho com o trabalhador intermitente. Se eu não contratar, não convocar o empregado para trabalhar no período de 1 ano, extinguiu o contrato de trabalho intermitente. Ou seja, um contrato de trabalho intermitente tem caráter determinado e pode ser extinto. Olha que interessante. Isso quer dizer que, na hora da rescisão, como é que vai se aplicar? A lei trouxe a regra específica de rescisão. Ela trouxe. Aqui já comentei com vocês. Então, ela trouxe a regra específica de rescisão. E ela falou assim, até nem coloquei aqui, mas ela trouxe. Ela colocou lá que, no caso de rescisão de trabalho intermitente, a empresa vai pagar. Não existe aviso prévio trabalhado para trabalhador intermitente. Só indenizado. E não vai se pagar, no caso de extinção do contrato, integralmente. Vai se pagar metade do aviso prévio indenizado. E vai pagar metade da multa do FGTS. É quase que aquela modalidade nova de rescisão, chamada acordo. Você vai pagar metade do aviso prévio e vai pagar multa de 20% de FGTS. E o trabalhador intermitente fica igual àquele rescindido lá no acordo. Ele vai poder sacar o FGTS até 80% do saldo que ele tem e não pode receber, ele não está habilitado para receber seguro-desemprego. Tá? Essas condições do trabalhador intermitente. Claro que ainda, como é novo, alguém aqui já contratou trabalhador intermitente? Alguém já fez contrato de trabalhador intermitente? Ninguém ainda. Todo mundo com medo de contratar trabalhador intermitente. Porque é uma modalidade nova, uma criação nova, passou a existir a partir do dia 11 agora. Então, óbvio que muita dúvida ainda vai surgir sobre esse contrato de trabalho. Muitas situações ainda vão acontecer sobre essa modalidade de contrato. Tá? É uma situação nova. A princípio, a gente tem essas situações que apresentei aqui para vocês. Home office regulamentou, a legislação estipulou que o contrato vai definir as regras. No contrato, você vai definir como que vai ser feita a prestação de serviço. Lembrando que o trabalhador home office não tem que registrar ponto. Tá?
Trabalhador home office entrou no artigo 62 da CLT. Ele é aquele que não tem controle de jornada. Então, ele está trabalhando home office. A legislação fala teletrabalho também. Tá? Ela utiliza o termo teletrabalho. Home office e teletrabalho é a mesma coisa. Então, quem trabalha nessa modalidade está fazendo o seu trabalho, tem um contrato de trabalho normal, é o empregado normal, mas não tem controle de jornada. Ou seja, você não vai descontar horas dele e ele também não vai receber horas extraordinárias, porque ele não tem controle de jornada. Ele entrou lá no artigo 62 da CLT. Tá? Essa é a regra do trabalhador home office. E aí a gente tem a alteração da medida provisória no trabalho da mulher, que eu já comentei aqui com vocês, já fiz o comentário. A medida provisória, ela acertou, né? Ela acertou. Ela disse, então, que transfere a mulher que trabalha em ambiente nocivo, transfere e ela deixa de receber o adicional. Exatamente como era. Exatamente como era. Transfere ela de função, transferiu ela de função, não está mais exposto a agente nocivo, não estando mais exposto a agente nocivo, não tem mais que receber o adicional. Aí ela não vai receber o adicional desse período, ela vai se afastar, na hora que ela volta, ela faz o exame de retorno, se ela estiver apta, volta para as funções que ela exercia e volta a receber o adicional, se for o caso. Tá? Mulheres de grau médio e de grau leve podem, se quiserem, trazer para a empresa um atestado, uma declaração, dizendo que não interfere na gravidez dela a sua manutenção no ambiente de trabalho. É lógico que o médico que der esse atestado vai ter que ter conhecimento do ambiente de trabalho, né? Porque médico nenhum vai dar atestado dizendo que ela pode trabalhar sem conhecer o ambiente de trabalho. Não vai se arriscar em dar um atestado para uma pessoa dizendo que não tem risco a gravidez dela trabalhando naquele ambiente sem conhecer o ambiente. Então, teria que esse médico ter o conhecimento do ambiente de trabalho. Aí, ele dando esse atestado, ela pode levar na empresa. Aí, ela leva na empresa e fala assim, ó, eu vou continuar a trabalhar no meu ambiente nocivo. E aí ela continua no ambiente nocivo, continua ganhando adicional, e a empresa não vai ter penalidade nenhuma. Só as de grau leve e médio. Empregadas gestantes de grau máximo, obrigatoriamente. Não tem nada que as faça ficar no ambiente de trabalho. Tem que ser transferida. Tem que ser feita uma alteração nesse momento para um ambiente que não é nocivo. Tá? E, no trabalho da mulher, outra alteração que acaba lá aos 15 minutos, conforme a gente falou. Isso é uma situação que devia ter vindo assim já em julho, né? Dessa forma aqui. As férias, eu acho que aqui a única dúvida que fica é em relação à questão do início, né? Porque nós já sabíamos que haveria fracionamento, nós já sabíamos que não seria mais um ato do empregador, que seria um acordo. E o que foi novidade é que o fracionamento, em vez de 2, ele possibilitou 3 períodos, né? O que é realmente novidade é a informação do início das férias. Então, as férias não podem começar 2 dias antes de feriado, de DSR. Então, isso ficou claro ali na legislação que não é possível. Veja, a gente tem um fórum aí de debates e discussões sobre a reforma, e aí, nesse fórum, estava se discutindo lá, ele falou que não pode começar férias 2 dias antes de feriados nas férias individuais. Ele não falou nada das férias coletivas. Como é que fica as férias coletivas? Bom, aí é uma questão de interpretação, né? A minha interpretação é de que respeita-se a regra do início, não podendo ser 2 dias antes
de feriado, porque o objetivo é a preservação dos 30 dias, porque é 30 dias corridos, e não iniciar já em feriados as férias. Ou seja, teria que se observar agora as férias coletivas que as empresas sempre concedem ali no final do ano, que daí não poderia ser 2 dias antes do dia 25. Tá? 2 dias antes do dia 25. Bom, dia 25 é feriado nacional, certo? 25 de dezembro, estou falando. Feriado nacional. As férias não poderiam começar 2 dias antes, mesmo que coletivas. Mesmo que coletivas. Tá? Porém, as férias podem ser fracionadas agora não apenas nas coletivas. Elas podem ser fracionadas nas coletivas, mas elas podem ser fracionadas no usufruto da individual. No usufruto da individual, agora é um acordo que a empresa faz com o empregado a data em que ele vai sair. E, definido isso, pode ser estabelecido em 3 fracionamentos. Eu posso estabelecer que eu vou fracionar minhas férias em 3 períodos. Só que o legislador ele disse assim, férias é uma questão de saúde e segurança do trabalhador, uma questão de saúde. E, sendo uma questão de saúde, as férias precisam de, pelo menos, 2 semanas de descanso. Então, obrigatoriamente, dentro desse fracionamento, um período tem que ser 14 dias. Então, para descansar para o empregado não ter doença, não ter F, e não ter problemas, o usufruto do descanso tem que ser, no mínimo, nesses fracionamentos que vocês acordarem, que vocês fizeram um acordo, 14 dias. Um dos períodos. Então, sendo feito um dos períodos 14 dias, você pode fracionar em 3, desde que nenhum seja inferior a 5. Então, aí você pensa lá, bom, eu quero fazer fracionamento de 3. Um tem que ser 14. Então, eu vou sair 14. Isso quer dizer que, se eu tenho 30 dias de férias e usufruí 14, me sobraram quantos dias? 16. Se eu tenho 16 de sobra, eu posso fracionar esses 16 da sobra. Então, eu posso fracionar em até 3, já saiu um período 14 dias, posso fazer 8 e 8, posso fazer 7 e 9, eu posso fazer 6 e 10, eu posso fazer 5 e 11, mas eu não posso fazer 12 e 4, porque nenhum período na condição de férias pode ser inferior a 5 dias. Então, eu posso estipular essa regra. E aí, eu vou sair, então, 14 dias e posso fracionar os outros 2, desde que nenhum seja inferior a 5 dias. Veja, não é obrigado a fazer fracionamento, porque todo mundo continua com direito a 30 dias. Se você quiser sair os 30 dias, você vai ver com o teu empregador lá, você vai negociar, porque agora é um acordo, de que você quer os 30 dias de férias, porque você tem direito a 30. A obrigatoriedade não existe no fracionamento, é uma opção de acordo, tá? Então, você vai lá e acorda, faz um acordo com o empregado de que as férias serão fracionadas ou não. E caso o empregado faça opção pelo abono pecuniário, que é de direito dele, ele vai ter 1/3 convertido em pecúnia. Isso quer dizer, e aqui também estão tendo dúvidas em relação a essa questão. Eu vou pegar 1/3 da sobra das férias, digamos, eu peguei 14 dias, sobrou 16. Eu posso pedir abono pecuniário de 16? Não existe isso. Abono pecuniário está lá no artigo 142 da CLT, está claríssimo lá. Abono pecuniário é converter 1/3 do direito que ele tem de férias em pecúnia. O empregado tem direito a quantos dias?
30 se ele não faltou mais do que 5. Então, é 30 que a gente está falando. Eu vou pegar dos 30, converter 1/3 em pecúnia. 1/3 de 30, 10. Por isso que todo mundo fala vender 10 dias, né? Então, eu vou pegar, vou converter 1/3, 10 dias em pecúnia, e vou usufruir de 20. Esses 20 podem ser fracionados. Pode, mas aí você não vai conseguir fracionar em 3. Porque se sobrou 20, tem que ser no mínimo 14. Então, se usufruo 14, sobra 6. Eu posso fazer, no máximo, 14 dias mais 6 ou 15 dias mais 5. Então, o fracionamento, no caso de abono pecuniário, só vai conseguir fazer 2, se tiver. Tá? Só caberá fracionamento de 3 para quem não tem solicitação de abono pecuniário. Essa é a regra. E, só lembrando, fracionar não é abono pecuniário. Fracionar é você pegar os 30 que você tem e converter os 30 em fracionamento. Usufruto dos 30 dias mais fracionados. Abono pecuniário é você converter dos 30, 1/3 em pecúnia. Antes, até o dia 11 de novembro, os menores de 18 e os maiores de 50 não podiam fracionar. Abono pecuniário sempre pôde, para todo mundo. Todos os trabalhadores podem converter 1/3 em pecúnia, e sempre puderam. A novidade é sobre o fracionamento. O fracionamento, a partir do dia 11, é possível para todos os trabalhadores, independentemente de idade. Tá? Não interessa se tem mais de 50 ou menos de 18. Fica a dica em relação à questão das férias. E como entrou em vigor no dia 11, ou seja, já está valendo agora para o período que normalmente as pessoas fazem férias coletivas. Esse período aí de final de ano. Já está valendo a regra. Então, vale a regra atualizada, o artigo 134 atualizado da CLT. Já está valendo.